No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje temos um convidado muito especial. É o diretor de saúde do Exército Brasileiro, General Josemar Feitosa. General Feitosa, o senhor viveu um bom tempo aqui no estado de Rondônia. Tivemos a satisfação de conviver um bom tempo no exercício da medicina no Exército. Hoje o senhor chegou a general e diretor de uma das maiores, a maior entidade médica da área do Exército Brasileiro, diretor de saúde do Exército Brasileiro. O senhor visita hoje o nosso município, visita hoje o nosso estado, uma visita de rotina, uma visita de matando as saudades e de despedida também. E o senhor é natural de onde, general? Eu nasci em São Luís do Maranhão. 1953, precisamente 61 anos. Ali fiz a Universidade Federal de Medicina, onde me formei, e dali de São Luís eu migrei para o Rio de Janeiro, onde eu fiz as pós-graduações, especializações e entrei para o Exército, em 1980. Atualmente o senhor é diretor? De Saúde do Exército. A Diretoria de Saúde do Exército é o órgão técnico, normativo e gerencial de toda a área de saúde ligada à Força Aérea Terrestre. Então nós temos uma participação aí no controle quantitativo significativo de organizações vinculadas a essa área. Mais de 480 organizações, mais de 26 hospitais, 28 postos médicos e 420 formações sanitárias, iguais às que existe aqui na 17ª Brigada. A atuação da direção é em todo o estado brasileiro, em todo o país? Todo o país. A nossa malha hospitalar, ela está em todo o território federal do país, desde São Gabriel da Cachoeira até o sul do país, do centro-oeste até o nordeste, nós temos atividade. Então, quando a gente não tem um hospital, a gente tem um posto médico. Quando não tem um posto médico, a gente tem uma policlínica. Quando não tem uma policlínica, tem uma formação sanitária. O certo é que sempre terá alguma coisa da saúde ligada a cada organização operacional da Força. Há quanto tempo o senhor está no Exército Brasileiro? Eu estou no Exército há 36 anos. E começou por Rondônia? A minha primeira unidade de carreira, após terminar a escola de saúde, foi Porto Velho, quando o 3º Grupamento de Fronteira passou para a 17ª Brigada de Infantaria de Selva. E aí eu vim para cá, e foi uma felicidade muito grande, porque eu não conhecia nada dessa região, passei a conhecer um novo Brasil, e em consequência daquilo eu também tive oportunidades que eu só consegui aqui. Aqui, o governador à época era o então Teixeirão, que ele chamava, Coronel Teixeira, que foi um grande revolucionário, uma pessoa que foi marcante nesse estado. Ele tinha laços muito fortes com o Exército e, inclusive, como eu tinha o curso de medicina esportiva, também ajudei na implantação das primeiras atividades na área de saúde esportiva, na Cefet, se não me falha bem. E o Teixeirão é um desportista, ele gostava de esporte? De vôlei, joguei vôlei com ele. Ele gostava de jogar vôlei, era um atleta. Todo final de tarde tinha vôlei. Um voleibol. E ele participava. Com a momento joelheira marcante, dele, né? iria tranquilo. Ele tinha um problema na perna, né? Tinha uma artrose de joelho, mas ele era batalhador. A sua formação médico? Me formei em medicina, depois eu fiz medicina esportiva, depois eu fiz reumatologia. Em seguida, eu fiz um MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão Executiva e, mais recentemente, fiz um novo MBA em Gestão Executiva na área de saúde na Universidade de Miami. Tudo isso para completar a carreira militar, já que a gente faz dentro do Exército a escola de saúde que introduz a gente dentro da Força. Depois nós temos, para galgar outros postos, a gente tem um aperfeiçoamento, então a gente faz a escola de aperfeiçoamento dos oficiais, a ESAO, que a gente chama na prática, e depois há duas vertentes, uma bélica e uma técnica,
e que é feita na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Eu, na época, fui escolhido para fazer o curso de Política Estratégica do Exército, e esse curso me permitiu participar do processo de escolha ao generalato. E, em consequência dele, eu fui promovido, e depois eu fui fazer o curso da Escola Superior de Guerra. Então, esses cursos todos, de uma certa forma, contribuem para essa formação acadêmica do cidadão. A direção de saúde do Exército, ela fica situada onde? Em Brasília? A diretoria de saúde do Exército, ela fica em Brasília. Ela fica no quartel-general, no bloco D. É uma entidade que, dali, a gente tem 4 subdiretorias que ajudam a gente gerenciar o Brasil inteiro. E nós somos subordinados ao Departamento Geral do Pessoal do Exército. Esse departamento tem outras diretorias e a nossa diretoria é uma das mais antigas do Exército. Tem mais de 206 anos. O senhor foi também diretor de um dos maiores hospitais do Exército Brasileiro. Eu fui diretor do Hospital Central do Exército, que é o último elo da cadeia de evacuação no Exército. O Exército, nós fizemos uma reclassificação das nossas organizações. Então, nós temos o hospital de mais alta complexidade, é o Hospital Central do Exército. É um hospital que tem mais de 640 leitos, é um hospital que tem mais de 2.500 servidores, é um hospital que faz cirurgias de alta complexidade, neurocirurgias, faz cateterismos, colocações de estentes, cirurgias ortopédicas mais complexas possíveis, tem um CTI altamente capacitado, a parte de UTI neonatal. Então é um hospital que tem uma preparação bem ampla para atender o Brasil como última linha rádio que a gente tem para poder mandar. Abaixo desse hospital, nós temos os hospitais que nós classificamos também de alta complexidade, mas um pouco menor na capacidade de tamanho de leitos, são os hospitais militares de áreas. Então, cada grande comando, a Amazônia tem um hospital que é o de Manaus, o Recife tem o hospital de Recife, São Paulo tem o hospital de São Paulo, Rio Grande do Sul também, e Campo Grande o outro. E no centro tem o Hospital Militar de Área de Brasília. Logo em seguida, nós temos terciário, com menos complexidade, os hospitais gerais. Esses hospitais gerais são 11 hospitais gerais. Depois vem esses hospitais gerais são graduados, tipo 1, 2, 3 e 4, de acordo com o número de especialidades e complexidade que ele vai atuar. Temos os hospitais de guarnições, que são aqui, o Hospital de Guarnição de Porto Velho é um deles, e abaixo desses hospitais de guarnições, nós temos os que nós chamamos de postos médicos, que também tem classificações 1, 2, 3 e 4, de acordo com o número de especialidades que eles vão ter. Cada especialidade dessa requer um número de pessoas para poder atender essa logística. Então, essa malha toda, ela permite que a gente atenda, média por ano, mais de 6 milhões de pessoas. São 6 milhões que a gente atende dentro do nosso sistema sem recorrer para fora. Só com o nosso pessoal. Em termos de efetivo da área de saúde, qual o número desse efetivo da área de saúde que exerce realmente, efetivamente a sua atividade na área de saúde no Exército? Bom, aí é mais complexo, eu não saberia informar numericamente o somatório geral, porque varia. Mas em termos de médicos, no Brasil inteiro, somando os oficiais de carreira e temporário, nós temos aí uns 2.700 a 2.800 médicos. É um número que é insuficiente para nós. Nós precisaríamos, talvez, mais uns 100, mais uns 1.000 médicos ali para poder atender a nossa demanda. Só que nós temos um segmento na área de odontologia, na área de enfermagem, na área de farmácia, na área de fisioterapia, na área de nutricionista, serviço social, psicologia e veterinária. Então eu não saberia aqui no momento dar um número redondo para o amigo.
General, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião para nossos comerciais. Já voltamos já conversando um pouco mais sobre a saúde do Brasil e do Exército Brasileiro. Muito obrigado. Até já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Cães e Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com sala de opinião, entrevistando o General Feitosa, que é diretor-geral do Exército Brasileiro da área de saúde. E o General Feitosa teve uma atuação muito marcante aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho. E hoje ele está como diretor de saúde do Exército Brasileiro. General, qual o número de hospitais em que nós temos no Brasil, em que o senhor, sobre a sua jurisdição? Nós temos um hospital quaternário, que é o Hospital Central do Exército, que eu já tive o prazer de comandar por 2 vezes. Nós Quantos temos leitos? 656 leitos aproximadamente. Nós temos 6 hospitais militares diárias, que são espalhados pelos primeiros comandos, cada comando militar da Amazônia, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e do Leste. Nós temos 6 hospitais gerais, 11 hospitais de guarnição, fazendo um total de 26 hospitais. E nós temos 420 seções de saúde espalhadas pelo Brasil inteiro. Temos ainda um grande laboratório químico industrial, com produção medicamentosa de medicamentos em escala comercial. Que fica onde? Que fica no Rio de Janeiro. E o Instituto de Biologia, que é um instituto que nós estamos trabalhando para tornar um grande laboratório nível 3, com alta complexidade, inclusive na área biológica, de defesa biológica, química e nuclear. E nessa parte biológica, esse instituto está também no Rio de Janeiro. A Amazônia. E 4 policlínicas. 4 policlínicas. Postos de saúde, não, né? Postos de saúde, são 28 postos de saúde. Isso fica em que região? Eles são espalhados, mas mais variados. Nós temos postos em Tefé, nós temos postos médicos em Cruz Alta, nós temos postos médicos em Santo Ângelo. Então, ele é disseminado. Nós temos um posto médico em Cuiabá, nós temos um posto médico em Boa Vista. Esses postos, eles vão podendo migrar para um hospital de guarnição à medida que comporte essa transformação com o número de pessoas que vão ser atendidas. Uma coisa interessante, talvez até para... São mais de 750 mil beneficiários. Uma coisa que eu gostaria até para esclarecimento público, o atendimento dos hospitais do Exército e os centros de saúde do Exército, a quem está destinado? Só a família militar? E os militares, seus dependentes, os servidores civis que estão lotados nessas instituições e os ex-combatentes. Existem 2 instituições que atendem a comunidade indistintamente, porque eles são estrategicamente os únicos ali naquela região. Um é em São Gabriel da Cachoeira e outro em Tabatinga. Pelo diferenciamento de região, né? Muito então, eles ali atendem todo e qualquer elemento que for lá e atende. Qual o maior desafio na área de saúde para o Exército Brasileiro? O maior desafio para mim hoje está na área de pessoal. Porque nós temos que ter... A medicina vem evoluindo gradativamente. E à medida que a medicina vai evoluindo, a complexidade em ter especialistas
capacitados para atender a demanda, é complexo para a gente formar na origem. A segunda coisa é que a gente precisa ter o elemento, o salário não é tão competitivo para reter esse elemento. Então nós temos que fazer alguma coisa que é reequipar os hospitais com o que é de mais moderno em tecnologia para ser um atrativo para eles. Então eu vejo que algumas especialidades que na minha época de médico, quando eu me formei nos idos de 78, não desmerecendo nenhuma das especialidades, a gente tinha pediatra em grande quantidade. Hoje é um problema nacional, falta de pediatra. Problema gravíssimo. Falta de pediatra no Brasil inteiro. Então, hoje, nós sentimos isso. O que pode ser? O que está acontecendo? Algumas especialidades, elas vão não que elas vão se subdividindo, mas elas vão criando novos nichos dentro da sua especialidade. Exemplo, a ortopedia tem hoje, antigamente era um ortopedista generalista, geral. Hoje ele é ortopedista de coluna, ele é ortopedista de joelho, de mão, de quadril. A mesma coisa, o pediatra, ele é neonatologista. Então, quer dizer, vai variando. Então, o médico acaba se desenvolvendo mais para uma área e ele não quer voltar àquela linha generalista que tinha. E nós temos necessidade daquelas especialidades básicas, clínica médica, pediatria, cirurgia, coisa que hoje está se arrefecendo. Então, o tipo de atendimento nos hospitais do Exército são variados, né? Todos os tipos você atende a população. Eu atendo. Quando a gente não consegue atender dentro das nossas dependências, nós temos a oportunidade também de encaminhar esse paciente para organizações civis de saúde que fazem convênio conosco. Então, nós temos um quadro que, de repente, o hospital A, o hospital B, que não é militar, aceita trabalhar conosco e nós encaminhamos aquele paciente para eles. Então, o maior suporte na área de saúde, por exemplo, para dos hospitais regionais, seria Brasília ou Rio de Janeiro? No caso, você não conseguisse resolver um problema grave aqui. O HCE é o hospital que nós preparamos para ser a nossa última ponta de lança. O militar está coberto? Está coberto. Mas hoje no Brasil inteiro nós temos esse tipo de organizações. Cada hospital ele tem liberdade, através da sua região, de fazer convênio com outras organizações de saúde para suprir exatamente aquela necessidade. Eu não tenho neurologista aqui em Porto Velho, mas ele pode contratar um profissional autônomo para poder atender aquela demanda. E eu vou ressarcir aquela consulta. Seria um civil exercendo atividade dentro do hospital? Não dentro, ele vai ser encaminhado para o consultório dele. Não tem, então, profissionais civil na área médica dentro do hospital? Existe, aqueles que são concursados, que estão dentro do sistema, tem. Mas hoje, para me manter um civil atendendo dentro do Exército, em princípio, não. E o Exército tem procurado expandir, tem procurado colocar realmente equipamento de ponta nesses hospitais, tem melhorado isso, porque a gente sabe da dificuldade do Brasil. Nos últimos 3 anos, nós adquirimos algo em torno de 45 mil novos equipamentos. Equipamentos que vão, ressonância de alta complexidade, 1,5 Tesla, tomógrafo de 128 canais, a hemodinâmica, a ecografia. Então, hoje, nossos hospitais não podem se queixar. A tendência é cada vez mais endoscopia de alta qualidade. Então, toda essa aparelhagem nós estamos levando. Desde uma cama para o paciente, toda ela eletronicamente preparada para evitar aquela manual, levantar ela, toda ela digitalizada, etc. Tudo isso. Hoje o sistema de radioimagem nosso é preparado, se por acaso o Hospital da Guarnição de Porto Velho, no momento, está sem o técnico, o especialista para dar o laudo, a imagem está habilitada a mandar para o HCE, que recebe a imagem, analisa, dá o laudo e manda para ele o laudo. Isso é um avanço, né? Isso é um avanço, é a telemedicina que a gente está fazendo. E nós estamos fazendo parceria com outros grupos maiores. Existe uma fundação em São Paulo chamada FID, que ela é voltada só para a imagem,
ela tem condições também de ajudar nós. A gente passa a fazer uma parceria com eles. Eu não tenho os especialistas todos para absorver, para dar os laudos rápido. Eu mando a imagem para eles e eles me mandam o laudo e a imagem. Foi feito algum trabalho, existe algum estudo vendo, por exemplo, em termos quantitativo e em termos proporcional? Por exemplo, o militar, de tempos atrás, de 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, ele adoecia mais ou está adoecendo menos no momento atual? Como que é essa estatística? Existe algum trabalho nesse sentido? Uma pergunta complexa, né? Mas bastante. essa é uma pergunta complexa. Mas eu vou dizer o seguinte. Quando eu cheguei em Porto Velho, existiam 5 moléstias que eram endêmicas aqui e que eu tinha que ter uma atenção especial. Malária, leishmaniose, tuberculose, hanseníase e amebíase. Essas 5 patologias, eu não diria que eram endêmicas, mas elas era difícil o dia que alguma delas eu não tivesse algum contato para tratamento. Agora, vendo que era só eu na 17 Brigada e vou ao hospital, ele tem dermatologia, ele tem ginecologia, ele tem pediatra. Esse pessoal privilegiado. Eles hoje têm uma endoscopista, ele tem um cirurgião. Então eu digo o seguinte, à medida que você investiu no crescimento daquela instituição, capacitou aquela guarnição a descobrir outras coisas que talvez até existissem na minha época, mas eu não tivesse esses recursos. Então, só para lhe dizer, é que no Exército a vida média aumentou. O que na minha época a vida média era 60 anos, hoje a vida média do militar está em 72, 74 anos. Então melhorou muito. Melhorou muito. Então a gente melhorou de alguma forma as condições técnicas de qualidade de vida para ele. Não só na alimentação, nós temos programas preventivos, trienais, em que todos os militares são obrigados a fazer, como se diz no jargão popular, um check-up, para a gente poder orientar. Ele está com uma obesidade, ele está hipertenso, ele está diabético, então ele recebe uma orientação para ele poder, não dizer que vai desaparecer a hipertensão, mas ele vai ter que conviver sob o controle de correr o risco de ter um acidente vascular cerebral, ou ele está com uma hiperglicemia e fazer um infarto, alguma coisa dessa natureza, então eles são orientados precocemente. Eu lembro, eu servi no terceiro Gefron, era médico do terceiro Gefron. E era praticamente sozinho, né? Então, sozinho. Quer dizer, era uma barra, né? Muito. Hoje as coisas... Ia para o Humaitá. Hoje eu estava conversando, ouvindo o senhor falar sobre o Humaitá, aquelas missões. Eu saía de Porto Velho para atender na guarnição de Humaitá e era distante. Não, hoje eu tive a oportunidade de falar com os colegas do hospital e eu disse para ele, os senhores muitas das vezes se sentem sós, queriam ter o dobro dos profissionais que estão aqui. Na minha época, era só eu. E eu tinha um companheiro no BEC, que era o Valbert, que era cirurgião plástico, e a gente muitas das vezes revezava, um dia ele, um dia eu, um dia ele, um dia eu. Até começaram a chegar outros médicos temporários que nos começaram a ajudar, particularmente o BEC tinha um quantitativo maior. Mas algumas das vezes eu tinha que recorrer aos médicos civis da cidade, que, diga-se de passagem, sempre foram generosos com o nosso Exército. Todas as vezes que eu recorri, altas horas da noite, a alguma ajuda, eles nos ajudaram. É uma coisa interessante, a interação da sociedade de Porto Velho, a sociedade com o Exército, sempre foi muito boa, né? Isso era uma coisa, sempre foi algo marcante. Todos os comandos que passaram por aqui sempre tiveram essa boa. Eu acho que isso é um estudo de parceria. Eu acho que essa parceria é bilateral. O Exército precisa da sociedade e a sociedade precisa do Exército. Então, nós somos da sociedade. Nós temos que interagir. Conquistar mentes e corações é uma coisa que é fundamental. Eu tenho 3 verbos que eu defendo em todo o Exército brasileiro. A primeira dela é que todo o meu efetivo saiba que a regra básica é proteger o paciente. Ele tem que entender que quem trabalha na saúde tem que aprender a servir. Ele tem que proteger o paciente, o cliente é a alma do nosso negócio.
E nós temos que respeitar, saber entender as suas idiosincrasias, saber que ele tem problemas, ele quer rapidez no atendimento. E essa proteção é em todos os campos. Segundo verbo que a gente chama a atenção é que se você protege o paciente, você está preservando a sua instituição. Ele fala bem de você, profissional, ele fala bem em médio da sua clínica, do seu hospital, do nosso serviço de saúde. E a terceira é motivar os colaboradores. Então, cabe nós, no processo gerencial, ter essa visão macro de verificar que não adianta eu querer exigir do médico, mas eu tenho que oferecer alguma coisa para ele, mínimo de condições. Então, ele tem que ter o raio-x para poder fazer aquele exame, condições de fazer aquele exame médico, aquele laboratório, etc. General, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos já já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com sala de opinião. Hoje entrevistando o general Feitosa, Josemar Feitosa. Ele é diretor de saúde do Exército Brasileiro. General, a gente sabe das dificuldades, nós sabemos dos problemas da área de saúde no Brasil e nós sabemos dos relevantes serviços prestados pelo Exército Brasileiro em todo o país. Por exemplo, no Hospital Central do Exército, que fica no Rio de Janeiro. Qual o número de quantos atendimentos geralmente se faz em um ano? Qual o volume de atendimento? Bom, o Hospital Central do HCE hoje passa por um processo de renovação em toda a sua estrutura física. Então, com isso, nesse momento, na ampliação das suas dependências, isso arrefeceu um pouco. Mas quando eu comandei o HCE nos idos de 2006, 2007 e 2009, nós chegamos a ter atendido a 1 milhão de pessoas ao ano. Hoje, varia entre 500 e 1 milhão de pessoas. No Brasil, a nossa instituição tem atendido, em média, de atendimentos que variam em torno de 6 milhões a 6 milhões e meio de atendimento nacional. Isso é um grande atendimento. Algumas áreas são, para nós, relevantes destacar, é o número de pacientes que nós atendemos, por exemplo, de unidade de terapia intensiva. Só no nosso Exército nós atendemos mais de 16.600 pessoas só com o nosso CTI. Se nós tivéssemos que encaminhar esse atendimento, por exemplo, à rede particular, nós não teríamos recursos suficientes para atender, haja visto que um dia em CTI hoje varia em média entre 5 mil e 15 mil reais, para efeito de cálculo 10 mil multiplicado por 16 mil, 30 dias internado no CTI, isso passa 4 bilhões, é muito dinheiro para se gastar. Então, hoje a nossa força tem uma capilaridade para absorver essa demanda. Nós temos a parte de radioimagem que absorve toda a nossa família, praticamente toda. O que passa, a gente tem redes conveniadas que a gente encaminha. O que nós sabemos é que tem algumas áreas para nós que não sejam críticas. Nós queríamos aumentar o nosso número de anestesistas. Estamos aumentando os nossos neurocirurgiões, nós estamos aumentando os nossos neurologistas. O nosso ex-comandante, um comandante anterior e que está sendo seguido pelo atual comandante, o general Enzo Martins Pérez e agora o general Vilas Boas, em 2009 foi criado um programa de revitalização do serviço de saúde. Esse programa de revitalização, ele foi amplo, ele criou um grande programa
que visava, sobretudo, a capacitação do homem, chamado Programa de Capacitação na Área Médica. Então, ali nós começamos a verificar aqueles profissionais que entraram somente com a formação básica. Dentro de 2 anos, esse programa teria que dar uma especialidade para ele. E hoje, nesses últimos anos, nós já estamos com mais de 900, nesses últimos 3 anos, mais de 900 novos especialistas nessa área. Nós começamos a investir também na área de residência médica. O nosso Hospital Central do Exército é um hospital que tem residência médica em mais de 8. E várias especialidades? Várias especialidades, pediatria, cirurgia plástica, etc, etc. Então, é um hospital escola. Nós temos, nesses programas, os programas de diminuição do hiato tecnológico, onde a gente fez uma avaliação de toda essa malha hospitalar, o que eles estão precisando para recompletar. A reclassificação dos hospitais, para a gente não botar... Eu vou botar num posto médico um neurocirurgião, ele não tem nem sala para neurocirurgia, então eu vou destinar esse homem para outra área. E hoje nós estamos investindo mais ainda na renovação dos nossos hospitais, pensando em parcerias público-privadas, estamos investindo no modelo melhor de gerenciamento para que nosso parque tecnológico seja aproveitado na sua essência. Se ele não tiver um profissional, se nós podemos fazer parceria. Então, hoje a tendência é que esse número ultrapasse. Então, 6 milhões de atendimentos só em consulta é um nível. Mas eu tenho mais de 1,5 milhão na área odontológica, mais de 1,5 milhão na área de radioimagem, então isso vai muito longe. O orçamento ainda do Exército para a área de saúde é pequeno, né? Bom, se eu disser o número para você, é um número relativamente grande, porém, ele é pequeno em relação à dimensão da saúde, né? É um orçamento considerável, mais de R$1 bilhão, porém, ele é insuficiente, mas ele está atendendo dentro do nosso limite. E é preciso um controle diuturno. Existe algum trabalho no sentido de solicitar esse aumento de orçamento para mais demandas? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: a saúde do Exército, ela não vive somente do repasse do governo. O recurso do Exército, da saúde, ele vem de 4 fontes específicas. O que a gente chama o SAMED, o FUSEX, que é produzido pela contribuição. Cada militar contribui todo mês com 3,5% do que ele ganha, que se destina a fazer um fundo para poder complementar esse atendimento. Então, o SAMED é o governo que estipula. Olha, eu vou mandar 300 milhões para você. Mas 300 milhões não atende, então eu tenho que completar isso aí. E eu complemento isso com a contribuição oriunda do FUSEX, que é a contribuição de 3,5% do nosso soldo. E a cada procedimento que o indivíduo faz, ele ressarce 20% daquele atendimento. Então, a gente faz uma cirurgia, deu R$1.000 e vai pagar R$200. Como que o senhor analisa a saúde do militar, hoje atualmente, de uma forma geral? Como o senhor analisa a saúde do soldado brasileiro? Eu acredito que a saúde do soldado brasileiro está bem. Nosso soldado está bem, ele passa por um programa, ele é avaliado periodicamente, ele tem exames periódicos. Nós acompanhamos o homem, ele tem o que a gente chama de TAF, treinamento de aptidão física, na qual ele precede o teste físico pela uma avaliação médica. Eu lembro perfeitamente da época que eu fazia a seleção aqui para o Exército, né? Eu também fazia isso aqui, da dificuldade que nós tínhamos para selecionar esse jovem para servir o Exército, pela dificuldade mesmo, pelas doenças relacionadas da região. E era difícil, né? Você muitas vezes aproveitar Como que isso melhorou, esse padrão de homem que para ir para o Exército? Bom, hoje, antigamente a gente descia pelos municípios tributáveis e ia fazendo aquelas inspeções periódicas para chamar um número mínimo para a convocação obrigatória. Isso continua. Essa seleção continua periodicamente no Brasil inteiro.
uma vez que o serviço militar é obrigatório. Isso é uma decisão do governo do país. Então, o serviço militar é obrigatório e nós temos que examinar. Evidentemente que o padrão do homem, a qualificação dele melhora. Antigamente a gente podia pegar um elemento, também, né? as condições de hoje, a tecnologia, nós estamos com aparelhos de alta tecnologia. Eu não posso convocar um elemento que tem muito mal o primário, quando ele vai ter que ter um conhecimento de tecnologia, de informática, etc. Então o homem hoje ele é um pouco mais bem burilado, mais específico para poder ajudar. Nossa tecnologia cresceu e, consequentemente, a qualificação do homem aumentou. Então, hoje, a convocação desse homem está mais bem apurada. Com relação às faculdades de medicina, as faculdades da área de saúde, o Exército tem aproveitado bastante esses profissionais que saem da área de saúde? Bom, existe uma lei federal que recomenda que, após o médico se formar, ele tem que se apresentar ao serviço militar para pagar o seu serviço militar obrigatório. E aí há alguma confusão de lembrar que aos 18 anos ele se apresentou. Não, essa lei é específica para o médico, dentista e farmacêutico. Ele tem que se apresentar para servir 1 ano. Evidentemente que ele passa por um processo. Esse processo ele pode ter uma patologia que não interessa para nós e, consequentemente, ele não vai ser convocado. E essa convocação, ele vai ser destinado para servir ou numa unidade de tropa ou a menos, de acordo com a qualificação dele, para um hospital. O número de profissionais ainda é pouco, né, com relação pela necessidade do Exército. Hoje, né? a gente precisa mais gente. Como eu lhe falei, na parte médica, nós temos um déficit que poderia ser completado. Mais de 1.000 médicos nós estamos precisando para atender as nossas demandas nacionais. General, vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião e já voltamos entrevistando o General Feitosa, diretor de saúde do Exército Brasileiro. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o General Feitosa, diretor médico, diretor da área de saúde do Exército Brasileiro, visitando Rondônia, visitando Porto Velho, onde está recebendo uma série de homenagens nesta data. General, nós sabemos da dificuldade em que o formando de medicina e de outras áreas, muitas vezes querem fazer uma residência e não encontram um hospital, tem dificuldade, porque o número de residência, de vaga para residência é muito pouco. Mas nós sabemos, como já foi dito aqui pelo senhor, em que o Exército, em parceria com o Ministério da Educação, está colocando à disposição algumas vagas em vários hospitais do Exército. É um recém-formado, um postulante a fazer residência no Exército. Quais são os pré-requisitos? O que ele deveria, como ele deve se comportar para conseguir uma vaga dessa tão desejada a nível de residência no Brasil? Isso é importante frisarmos em que essa entrevista está sendo levada para 193 universidades no Brasil. Então nós temos aqui formandos, temos uma plateia de todo o Brasil que está nos ouvindo. Então seria muito importante nos dirigir a essas pessoas interessadas numa residência médica. Bom, recentemente o MEC assinou uma parceria com o Comando do Exército, onde ele manifestou o interesse de credenciar o maior número de vagas para residências médicas a serem
realizada nos nossos hospitais. Nesse momento, está sendo normatizado com a comissão de residência do MEC quais serão essas instituições que serão abrangidas. No momento, o HCE já existe várias residências. A residência não é específica para o militar, a residência é para qualquer profissional de saúde do Brasil, pode se habilitar. Ela sai no site e ali o indivíduo se inscreve e terá uma prova. E essa prova, se for aprovado, ele poderá exercer. Um militar poderá se inscrever? Poderá, mas isso não quer dizer que ele vai ter prioridade em cima de um médico civil. Não é obrigado que o médico seja primeiro militar para fazer residência. A nossa intenção é que a gente chegue a umas 500 vagas de residência, mas no momento nós temos um número de residência lá no Rio que ultrapassa 60 vagas hoje para várias especialidades. Para o futuro, podemos pensar numa residência médica aqui no Hospital da Guarnição, em Porto Velho? Na medida que a gente qualificar o hospital e tiver preceptores para poder acompanhar os residentes, porque não adianta só qualificar o hospital. O hospital tem as clínicas, mas ele tem que ter o suporte para aquele residente. Aquele residente ele vai lá para estudar, ele precisa ter um acompanhamento, ele precisa ter uma pessoa que tire as suas dúvidas, que acompanhe, que treine, que oriente, que verifique se ele está evoluindo tecnicamente. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, e meu desejo é que o hospital desculpe, possa ser alguma referência na área de medicina tropical. Aqui em Manaus já está se preparando para essa situação. O senhor está em uma visita de cortesia a Porto Velho, ao estado de Rondônia, onde já está participando de várias solenidades militares e civis. Como é que o senhor vê esse retorno e tendo essas homenagens aqui no município de Porto Velho? Bem, na verdade, eu diria que não é uma visita de cortesia, é uma visita profissional onde eu tenho a oportunidade de ver o Hospital da Guarnição de Porto Velho, que é um hospital muito importante estrategicamente para a Força. Nós estamos com um novo diretor recém-nomeado, onde nós trazemos orientações técnicas para que ele possa ter oportunidade de melhoria. Concomitantemente, eu daqui a mais um mês e meio estou deixando o serviço ativo. E aí, realmente, é uma grata satisfação visitar aquelas localidades que a gente viu há 36 anos atrás. Há 36 anos atrás eu comecei na 17ª Brigada e hoje fui alvo de uma formatura que o general Novaes, que é o comandante daqui, nos ofereceu. Foi muito interessante e o que mais me gratificou foi ver meus amigos, colegas da velha guarda, aqui presente, que hoje são pessoas ilustres, como o nobre chefe. Você é uma pessoa que conviveu comigo lá nos idos, tinha acabado de deixar o Gefron como tenente e hoje é uma pessoa renomada nessa cidade, chegou à vice-governadoria, dono aqui de uma universidade fantástica, um trabalho social de alcance gigantesco e que me dá satisfação de ver que pessoas com quem eu tive o prazer de conviver e conhecer, cresceu e produziu. Existe um pensamento oriental que diz assim, quem me ensinou uma letra, doravante será meu senhor. E hoje eu falei num almoço que eu tive vários senhores, você é um deles. Você Obrigado. Nos ensinou nessa relação humana, você nos deu a capacidade de ver que é preciso interagir. A gente só cresce com interação, com comunicação, com atuação, com exercício. Teilhard de Chardin dizia que tudo que vale a pena na vida requer disciplina e exercício da vontade. Ninguém chega aonde você chegou se não tivesse disciplina e exercício da vontade. Eu vi outros colegas ali, fantásticos, que cresceram, médicos que inicialmente estavam cumprindo seu serviço militar e hoje são profissionais altamente reconhecidos aqui. Então isso me deu uma satisfação que aquela pleiade de pessoas com que eu convivi, Deus me abençoou em ter convivido e me apresentado a eles e hoje eu tenho certeza que valeu a pena ter vindo para cá.
Quando eu cheguei aqui, em Porto Velho, eu desci do aeroporto e fui direto para a brigada. E ao entrar naquela brigada, tinha uma frase no muro: foi bom você ter vindo. E eu posso dizer que valeu a pena ter vindo para cá, porque eu aprendi muito com vocês, aprendi muito com esse povo. É um povo gigante, valoroso. É o povo de Porto Velho, Rondônia. Estou feliz daqui. Que bom, general. Quero aqui agradecer imensamente a sua participação em sala de opinião. Para mim foi uma honra muito grande poder participar da solenidade, do almoço com os amigos, velhos amigos, dizer da importância não só da sua presença, mas de todos aqueles colegas que vivemos momentos marcantes na história de Rondônia, no início de quase tudo. Né? Então, e acreditar no que se faz. Eu acredito muito nas coisas que faço e acho que o sonho está realmente aí. Você acreditar no que faz para conseguir realizar seus sonhos. Né? E eu tenho uma passagem muito interessante que eu falava hoje com o comandante, é o seguinte: eu, quando estava como aspirante, né, e depois como tenente, batendo continência para o general, né, e pedindo permissão. Em determinado momento da minha vida, eu como governador do estado, o general batendo continência para mim. Então, quer dizer, são coisas interessantes, fatos de uma importância muito grande para todos nós que acreditamos no que fazemos. Né? Verdade. Então, acho que você, de soldado a general, né, está aí a importância da sua luta, do seu papel em acreditar. Né? Sabemos das dificuldades, né, para chegar onde chegou. E dos momentos difíceis, dos momentos amargos, mas dos momentos felizes. E esse eu tenho certeza que está sendo um momento muito feliz. Estamos cumprindo o nosso dever. E tenho certeza em que o senhor leva de Rondônia, leva de Porto Velho, dos seus amigos, uma boa lembrança, boas recordações. E a gente olha para eles, venceram, né? Vencemos. Então, parabéns, general. Eu vinha num avião da TAM e na minha cabeceira, no banco da frente, tinha uma frase: sonhos foram feitos para se realizar. E essa frase é verdade. Você tem que acreditar nos seus sonhos. Não que quando eu tenha vindo para cá como tenente, eu pensasse que eu ia sair general. Não existe isso. Nem passou pela minha cabeça. Mas eu queria fazer uma progressão. Queria crescer. Meu pai é um nordestino, nascido no sertão do Maranhão. Ele disse: meu filho não tem dinheiro, mas eu vou investir na educação. Então eu aprendi que ele, tantos anos atrás, 60 anos, ele desde então já botava em mente que invista no ensino, invista na educação. Quando eu vejo você com esse investimento gigantesco na área de ensino, você está contribuindo exatamente para aquele sonho do meu pai. Invista no crescimento, na formação do homem. A gente tem que estudar, tem que se atualizar, tem que se capacitar e que, por conseguinte, os méritos virão. Virão. A gente vai seguir. Segunda coisa, ninguém manda sem saber obedecer. Cadetes, ide comandar, aprender a obedecer. Ele tem que aprender a obedecer para ele poder saber comandar. Então, isso é importante que a gente tem que ter na mente. E a gente tem que ver, eu, por exemplo, o Exército, para mim, é uma das provas que o nosso povo, a nossa instituição Exército, ela é democrática. Ela não faz segregação de raça, de credo, de cor, de naturalidade. Ela dá as oportunidades para todos aqueles. E a oportunidade está aí. Você tem que ter coragem, tem que ter determinação, tem que ter foco. Foco é fundamental para os jovens. A pessoa tem que acreditar no seu potencial. Se ele já começa achando, muito difícil, isso é muito complexo, não, já está derrotado. Ele tem que mirar e acreditar. Eu tenho um sonho. Sonhos foram feitos para se realizar. Parabéns. General, um grande abraço, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião, entrevistando o diretor da área de saúde do Exército Brasileiro, General Feitosa, Josemar Feitosa. Foi um prazer imenso estar ao lado dele.
e até o próximo programa. Uma boa noite.